Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos do raciocínio preciso. Vamos basicamente aprender o alfabeto da lógica formal. Aquela ferramenta que permite construir argumentos com uma clareza impecável, partindo do zero. Ok? Vamos lá! Para começar, vamos pensar um pouco no problema que a lógica tenta resolver. A nossa língua do dia a dia, português, é fantástica, claro, mas ela é também cheia de ambiguidades e de coisas vagas. Uma mesma frase pode ter vários significados, e isso vira um problemão quando a precisão é a coisa mais importante. É só olhar para essa comparação. A linguagem natural, ali na esquerda, pode ser um verdadeiro emaranhado, cheia de interpretações possíveis. Já a linguagem formal, à direita, ela é como uma planta de engenharia. Precisa, estruturada, sem espaço nenhum para confusão. Cada símbolo tem um lugar e uma função. É essa clareza que a gente busca. E a solução para isso é construir uma linguagem do zero. Assim como qualquer idioma, a lógica formal tem seu próprio alfabeto. É um conjunto de peças bem simples, bem fundamentais, que quando a gente combina, nos permite expressar ideias super complexas sem nenhuma ambiguidade. A melhor analogia é essa. Aprender lógica é que nem aprender um idioma novo. Ninguém começa tentando escrever um romance, certo? A gente começa com o básico, o alfabeto. Depois forma palavras e só então constrói as frases. Na lógica, o processo é exatamente esse. Então, vamos ao nosso primeiro ingrediente. O ponto de partida de toda essa linguagem são os fatos atômicos. Pensem neles como se fossem os tijolos mais básicos, indivisíveis mesmo, com os quais a gente vai construir todo o nosso edifício do raciocínio. Na lógica, esses tijolinhos são chamados de variáveis proposicionais. São, na prática, letras maiúsculas, P, Q, R, que a gente usa para substituir uma afirmação completa. Elas são a menor unidade de significado possível dentro desse sistema. E olha só como funciona. Uma frase inteira como a Asa Norte é um bairro pode ser simplificada para apenas P. Da mesma forma, a órbita da Terra é elíptica, vira Q. O que a gente está fazendo é, essencialmente, destilar a afirmação pura e dar para ela um símbolo simples, fácil de manipular. Agora, o ponto crucial é este aqui. Para alguma coisa ser considerada uma sentença atômica, ela precisa ter um valor de verdade. Ou seja, a afirmação por trás do símbolo tem que ser objetivamente ou verdadeira ou falsa. Não existe meio termo, não existe talvez. Essa é a base de tudo na lógica clássica. E essa ideia não surgiu do nada, viu? Ela tem raízes filosóficas bem profundas, lá no atomismo lógico. Filósofos como Wittgenstein e Russell imaginaram que seria possível decompor a linguagem até chegar nesses átomos de fatos, que corresponderiam diretamente à realidade. Certo, agora que a gente tem os nossos tijolos, os fatos atômicos, a gente precisa de algo para unir tudo. É aqui que entra o nosso segundo ingrediente, os conectivos lógicos. Eles são a argamassa, a cola que nos permite construir frases mais complexas. E o mais legal é que com pouquíssimos conectivos dá para criar argumentos de uma complexidade infinita. E aqui estão os 5 operadores principais que a gente vai usar. Tem a negação, que simplesmente inverte o valor de verdade, a conjunção, que é o nosso e, a disjunção, o nosso ou, a implicação, que formaliza o se, então, e a bicondicional, o se e somente se. São essas as ferramentas para a gente combinar nossos P's e Q's. Um ponto muito, mas muito importante. Esses símbolos são versões perfeitas, idealizadas das nossas palavras. Por exemplo, a setinha da implicação captura a essência lógica do se, então, mas ela não pega todas as sutilezas de como a gente usa essa expressão no dia a dia. Eles são precisos de propósito. Beleza, já temos os tijolos e a argamassa. Mas para nossa construção não desmoronar em um monte de confusão, falta um último ingrediente, a pontuação. É ela que vai garantir que cada frase lógica tenha uma e apenas uma interpretação possível. E na lógica, a pontuação é super simples. São só os parênteses. Eles funcionam exatamente como na matemática, sabe? Agrupando os termos e dizendo pra gente qual operação fazer primeiro. É a ferramenta final para zerar a ambiguidade. E aqui a gente vê o poder dos parênteses na prática. As duas fórmulas usam exatamente os mesmos símbolos na mesma ordem, mas, só de mover os parênteses de lugar, a estrutura principal da frase muda completamente. A primeira vira uma disjunção, um ou. A segunda vira uma implicação, um se, então. Significados totalmente diferentes, controlados só pela pontuação. Então, resumindo a ópera, o processo é este. A gente começa com os fatos atômicos, os P's e Q's.
Depois usa os conectivos para ligar tudo e criar relações. E no final, usa os parênteses para ter certeza de que a estrutura ficou cristalina, sem nenhuma ponta solta. Certo. Agora a gente tem o alfabeto completo. A gente já sabe como construir sentenças perfeitamente estruturadas. Mas isso nos deixa com uma pergunta gigantesca, né? Só porque uma frase está bem formada, logicamente correta, não quer dizer que ela seja verdadeira. E aí, como é que a gente faz para determinar a verdade dentro desse sistema? Essa é a próxima grande peça do nosso quebra-cabeça.